Ó, vamos lá falar com a criança aqui. Grande Cauã. Bom dia, Eu pessoal. vi ele assim e falei, cara, quantos anos você tem? Tenho 17. 17 anos, cara. Lindo, velho. Criança no bom sentido, né? Porque esse cara tem uma equipe grande já tem vários projetos. E a gente vai entender como ele fez para gerar todo esse resultado. Grande Cauãzão, como é que você me conheceu? Como é que você entrou no Direct Response? Fala um pouquinho para a galera aí, como é que você entrou no digital? Sim. Eu, apesar de ter 17 anos, tenho uma bagagem muito grande. Aham. Eu entrei no marketing digital quando eu tinha 11 anos. Então, eu estava lá, queria ganhar dinheiro com a internet, falei, eu preciso fazer alguma coisa, pesquisei lá, como ganhar dinheiro com a internet. E a primeira coisa que apareceu foi um curso de dropshipping. Eu entrei, comprei, acho que era R$ 30 o curso de dropshipping. E aí eu comecei a aplicar, e eu sempre fui muito obcecado nas coisas que eu fazia. Então, sempre que eu peguei para fazer alguma coisa, eu falei assim, não, eu vou fazer isso aqui até dar certo. Eu peguei e comi o curso de uma vez, comecei a aplicar as estratégias, comecei a utilizar, mas não tive resultado. E até uma coisa legal de se falar, que acho que na minha história, falar sobre a minha mentalidade, é que desde pequeno eu sempre idealizei que eu não queria viver uma vida normal. Então eu sempre tive dentro de mim que eu não seria, não ia querer ser uma pessoa medíocre. Eu sabia que eu tinha algo dentro a mais de mim. Então eu não aceitava, talvez ser um médico, igual meus pais falavam, e sair da escola com 18 anos, ficar uns 2, 3 anos num cursinho, e aí realmente entrar numa faculdade, ficar 6, 7 anos numa faculdade, para aí depois eu realmente começar a viver minha vida. E eu sempre idealizei que eu ganhar 30, 40 mil reais no mês, não iria comprar as coisas que eu quero, e eu sempre tive isso muito claro. Então, aí eu comecei no dropshipping, não tive resultado, e eu comecei sempre a tentar procurar a próxima estratégia no que eu poderia fazer, e desde que eu comecei no marketing digital, eu nunca tive dúvida que não iria dar certo. Olha que cabeça, né, galera? Já deu para ver que você tem pouca idade, mas muita mentalidade. Autorresponsabilidade, execução massiva ali para fazer acontecer. Eu acho que o seu objetivo era ganhar dinheiro, ter uma boa vida ali para sua família ou para suas coisas, enfim. E aí você percebeu que não queria seguir o caminhozinho comum. Eu acho que o seu propósito de vida é bem parecido com o meu. Eu sempre quis ter uma boa vida. É que o caminho que me foi apresentado era o que eu tive acesso, faculdade, estágio, efetivação, e não tem nada de errado. Tu falou uma parada, eu nunca quis ser médico. Pô, Igão, meu sonho é ser médico, é ser advogado. Tu precisa de faculdade, é importantíssimo. Nem todo mundo nasceu para fazer direct response. Ainda bem! Eu vejo série de médicos, os caras cortando sangue, ai meu Deus do céu. Como que alguém consegue fazer isso? Então são perfis e vontades. Então eu acho que tudo é importante para a sociedade, mas eu tinha claro de que, cara, o meu objetivo é enriquecer. E eu não tive vergonha de expressar isso para o mundo. E você está na mesma linha. Então eu não vou seguir faculdade porque eu não tenho esse sonho de ser um engenheiro. E aí você já foi para o digital. Legal. E aí, como é que você entrou? Você começou com drop, não teve resultado ali, dá para entender o porquê, mas como que você entrou no Direct Response depois? Como é que foi essa virada? Como é que você me conheceu? Show. Aí eu comecei, na minha cidade, começou muita gente da minha idade, assim, postar print de venda de Qlify, e eu falei, o que é isso? E aí eu mandei mensagem para esse povo no Instagram, e eles mandaram o link no AVSL. Então era um curso de como vender curso, eu comprei, comecei a aplicar, e aí no meu primeiro mês, eu comecei a usar a estratégia deles também, então eu postava no meu Instagram que eu estava fazendo vendas, que eu estava vendendo, e as pessoas, elas vinham me perguntar, e eu enviava o link de afiliado da AVSL e a pessoa comprava. E aí no meu primeiro mês, eu fiz R$ 2.000. E aí eu virei e falei assim, não vou fazer faculdade, eu vou ser milionário, é isso aqui que eu quero para minha vida e não tem outro caminho. Então eu estava, acho que no 9º ano da escola, eu falei, não tem outra coisa que eu vá fazer. Sim. Eu lembro que vinham pessoas me questionar e falavam, mas você não vai fazer uma faculdade, você não vai seguir um método tradicional, R$ 2.000 você não faz nada, mas eu já tinha internamente dentro de mim que eu iria ser gigante e que era através disso que eu ia fazer. Eu não sabia com o que eu ia dar certo no Direct Response, no marketing digital, mas eu sabia que eu iria ser milionário, que eu iria conquistar tudo que eu sempre sonhei. E eu comecei a aplicar a estratégia, e aí na época foi o boom, eu acho que foi em 2021, foi o boom do Kaique Janizeves, que começou a educar bastante o mercado. E aí ele explodiu no podcast da Qlify, e aí ele trazia valores que eram muito alinhados com meus valores, que ele aposentou os pais dele, ele viveu a vida que ele queria viver, ele foi muito dedicado, ele se esforçou demais, e eram valores e princípios que eu tinha dentro da minha realidade.
E aí, eu não sabia que ele fazia direct response, mas eu sabia que ele trabalhava com marketing digital, que tinha estourado e que era esse o caminho que eu iria seguir. E aí, ainda naquela linha de afiliado, eu falei assim, afiliado, eu como afiliado estou ganhando 50%, estou fazendo R$ 2.000. Eu vou virar produtor, porque aí eu vou ganhar 100% ali. No infoproduto. Sim, com infoproduto. E ainda não conhecia o modelo Direct Response, fiz vendas ali no orgânico, sempre fazendo vendas, sempre procurando o próximo método que iria me deixar milionário. E sempre aplicando intensivamente. Então, o Cauã que trabalha, as quantidades de horas que eu trabalho para ter o resultado que eu cheguei aqui, era o mesmo que trabalhava na época do Drop, era o mesmo que trabalhava na época de afiliado para curso, como vender curso. Então, eu nunca mudei esse meu modelo mental e minha dedicação. E aí, eu lembro que na época eu conheci o Vender Nutra, só que era Nutra para fundo de funil no Google Ads. Sim. Eu falei assim, não, eu preciso fazer isso aqui. E eu comprei um curso, na verdade nem comprei um curso, né, mas eu vi muito conteúdo no YouTube, eu falei, preciso aplicar isso aqui. E aí eu peguei um produto, subi o produto, consegui fazer dinheiro, então acho que tipo, eu fiz R$ 5.000, virar R$ 7.000 com venda, com um clique muito barato. Sim. E aí eu ainda não tinha maturidade suficiente para conseguir escalar aquilo. Eu nem sabia o que era escalar, o que era botar mais dinheiro. Você vê que eu estava fazendo dinheiro, não sabia nem muito como, só que as coisas estavam começando a Acho que engatinhar. é fazer mais e não estudar menos, mas tu estava estudando sempre. Mas tu não esperava ter a sensação que não existe, a sensação de agora eu estou preparado. Tu pegava a parada e fazia. Então, ó, você saiu de drop, curso de vender curso, orgânico ali, criando o produto ali, vendendo no orgânico, talvez com a mesma estratégia do curso de vender curso. E aí depois tu foi para o Nutra no fundo do funil, que é uma estratégia bem antiga. Tu faz vendas ali gastando um pouco, mas é o fundo do funil. Eu não sei como escalar. Nem tem como escalar, porque é o fundo do funil. Você não tem público suficiente ali. O Direct Response você pega o topo. Afiliado de Nutra que a gente passa é o topo do funil, você tem um VSL. Essa estratégia de Nutra de Google Ads é o seguinte: a gente está rodando a área Leaf e o VSL. Todo mundo que assiste, nem todo mundo compra. Quem vai pesquisar no Google? Área Leaf, Richard Moore, pesquisa, Yellow vai também. Quem pesquisa termos do VSL, vê um bagulho de Google, e aí clica, e aí é o público quente. Aí o cara entra na página e compra. Simples assim. Só que aí tem link pra caramba, e aí o público é muito menor, enfim, a grana tá na escala do topo do funil. Mas tu viu, aplicou rapidamente ali, e uma coisa vai levando a outra. Aí eu Sim. imagino que você entendeu o infoproduto, a Nutra, você foi pro Direct Response de topo de funil, mas graças a essa série de coisas, a sua jornada ali, uma coisa vai levando a outra. Então, tu não perdeu tempo, eu acho que você não pensa dessa forma, né? Uma coisa, uma estratégia foi levando até onde você está aqui hoje. E aí eu ainda era muito fã do Kaique, me identificava muito com a história dele, e eu lembro que eu me tornei gestor de tráfego, depois tinha uma agência, eu faturava de 7 a 10 mil reais ali, isso no final de 2024, ali em setembro, então eu comecei a faturar constantemente mais de 6 mil reais ali com agência, com gestão de tráfego. Prestando serviço. Prestando serviço. Só que era um modelo que eu via que não estava na estratégia correta. Porque, basicamente, eu trabalhava quantas horas for preciso, eu fazia o que era preciso, só que eu dependia de outras pessoas. Você estava vendendo hora também, né? Sim, exatamente. E aí, o Kaique, eu lembro que ele postou, estava almoçando com você, postou uma foto, e você fazendo 200 mil no dia. E eu já estava com aquela ideia na cabeça de que eu queria voltar a vender produtos como afiliado ali, enfim, a vender produtos para fora do Brasil. E aí eu entrei na sua mentoria, era o último dia da imersão, na verdade, que podia comprar o ingresso, eu comprei o último dia, fiquei até relutante se eu realmente devia fazer isso. E aí eu entrei, eu comprei, e aí eu participei. A partir do primeiro momento que eu consumi o seu conteúdo, ali no Instagram eu falei, cara, quantos reais esse cara cobrar na mentoria dele, eu estou disposto a pagar. E eu estava disposto a pagar 15, 20 mil reais, que eu ia tirar do meu serviço de gestão de tráfego e fazer o que fosse preciso. Moleque brabo, né? Brabo. E aí eu fiz os 3 dias, no dia 15 de janeiro foi o dia que eu entrei de verdade na mentoria sua. Janeiro desse ano. Do ano passado. 2025. 2025, isso. E aí eu comecei a aplicar, e aí em 2 meses eu sei que eu já tinha visto o curso do Igão 2 vezes, eu já tinha transcrito tudo as aulas, eu já tinha anotado, eu tenho um Notion até hoje, que tem anotação por cada módulo que ele tem, tudo o conteúdo, o print, tudo, então assim, intensivamente, e desde que o momento que eu comecei a ganhar dinheiro, nos últimos 3 anos, eu me tranquei no quarto e falei assim, eu só vou sair daqui quando eu fizer meu primeiro milhão, quando eu ficar rico. Então, eu deixei de sair com um amigo, eu deixei de viver as coisas que o meu ciclo social vivia muito, porque pensa, você é um menino de 17 anos, seus amigos querem ir para festa, quer curtir, quer fazer as coisas, você se prender dentro de um quarto para fazer as coisas acontecer é bem difícil. Só que era uma decisão que eu tinha bem dentro de mim, bem enraizada, que eu iria fazer o que fosse preciso.
E eu comecei a aplicar intensivamente, e eu sempre tive uma skill que eu acho que é o meu grande diferencial, que é, eu sou extremamente executor. Então, você tinha as calls ali, e eu sempre estava buscando uma forma de me destacar. Então, você tinha call de manhã e de tarde, com o Augusto ou com o Iguinho. Cara, eu entrava na call de manhã, eu já via as coisas, já aplicava e trazia o resultado de noite para analisar, e eu ficava nessa, e aí eu mandava mensagem no Instagram, e aí eu sempre estava buscando uma forma de sempre estar podendo melhorar as minhas skills, de poder realmente chegar onde eu queria chegar. E eu acho que é muito bacana a gente dizer isso em relação... Todo mundo aqui que teve resultado são muito bons em copy, são muito bons em tráfego, mas todo mundo teve persistência e realmente quis fazer a coisa acontecer. E eu acho que, igual o Marcelo falou ontem, eu acho que isso, tenho certeza que sucesso deixa rastros. Então, quando a gente aplica de fato e tem muita consistência, muita perseverança, as pessoas que chegaram no nível que a gente já chegou, elas percebem isso. E elas querem intrinsecamente ajudar, ter a ajuda que elas não tiveram. Então, você falou que ia ajudar ele, o Augusto me ajudou muito. Então, essas portas foram abrindo de acordo com o meu esforço. Então, eu não tinha o resultado que eu tinha, eu não tinha feito R$1 com a internet, mas eu já tinha a consciência que eu iria chegar e a persistência de que eu ia fazer o que fosse preciso. Então, eu fiquei 6 meses estudando, aplicando, eu lancei 4 ofertas, eu não tive resultado, eu quebrei cerca de 2 vezes, e aí, quebrar assim, né, ficava zerado, tinha perdido todo o dinheiro, e eu pensava, cara, o que vai acontecer de ruim se eu não ter resultado aqui? Eu vou continuar na casa dos meus pais, e no máximo do máximo eu vou arrumar um outro emprego, um outro serviço, e eu vou dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. E eu quebrei 2 vezes, e aí eu levantava uma skill que foi muito boa para mim, foi eu começar a levantar dinheiro a partir das habilidades que o tráfego direto necessitava. Então, eu aprendi a editar vídeo, comecei a editar vídeo para as pessoas, eu já era gestor de tráfego, já continuava editando, eu já sabia fazer página, porque eu também fiz web design, e é até legal eu falar, quando eu comecei, eu tinha um computador que ele era um Chromebook, que minha mãe comprou para eu fazer aula online, e minha irmã quebrou ele, então eu trabalhava com um notebook que era a tela descolada do teclado ligado por um fio. Então eu tinha que grudar assim a tela numa parede ou em algum lugar, porque senão o computador caía. E aí eu fiz virar, e aí eu comecei a aplicar também web design na época, isso antes de conhecer o DR, para levantar o dinheiro e comprar o computador que eu pude trabalhar com um Direct Response. Sim, aí tu pegou esse computador, começou no DR, lançou 3 ofertas, quebrou ali, foi lançando produtos, infoprodutos ainda, né? Sim. E aí, em que produto virou? O que tu fez de diferente no produto que você virou, que você não fez nos que não deram certo ali? Show. Quando você me convidou para vir palestrar, para vir contar a minha história para todo mundo, eu fiquei pensando que insight eu posso trazer que foi o meu diferencial. E eu realmente não encontrava. E aí eu parei para pensar, cara, eu só apliquei intensivamente muito, eu era obcecado, eu dormia pensando nisso, acordava pensando nisso, eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida que eu gostaria de ter feito, que outras pessoas gostariam de fazer, eu paguei o preço de verdade para estar onde eu estou hoje. Então, assim, o meu grande diferencial foi continuar sempre fazendo, eu errava, testava, eu acho que eu só acertei uma oferta quando tudo se encaixou. Então, eu escrevi 1 milhão de anúncios e um validou, 2 validou ou nenhum validou. Eu escrevi 1 milhão de VSL e nenhuma deu bom. Eu fiz 1 milhão de vezes tráfego e eu não entendi. Eu gastei dinheiro, eu torrei dinheiro, eu estou no negativo. E aí eu acho que só foi o momento onde todas as coisas se encaixou. Sim. Sabe? E aí foi tudo reflexo do Caô, que começou com 11 anos, quando começou no dropshipping, e falou que ia fazer acontecer de verdade no marketing digital. Brabo. E aí, quanto que você já faturou? Foi infoproduto, foi Nutra, foi com a estratégia de... Você aplicou o funil de Instagram? O que você fez ali, foi no 4º produto, no 5º produto, ou você pegou o mesmo produto e foi refazendo VSLs? Qual foi o nicho? Não sei se você pode falar, enfim, mas o que você fez ali e qual o resultado que você gerou até então com o DR? Show. Eu fiquei uns 6 meses ali sem ter resultado, e aí o meu 5º produto, a gente bateu cerca de R$200 mil, foi quando a gente conseguiu começar a escalar. Hoje, com todas as minhas ofertas, a gente já bateu mais de R$1 milhão. Brabo. E, por exemplo, nos últimos 4 meses, só com relacionamento, a gente já chegou a fazer mais de R$800 mil, então a gente está fazendo bastante dinheiro realmente, aplicando as coisas, vindo para ambientes onde tem muito network, onde a gente pode crescer e sempre visando a próxima meta. E eu acho que é legal vocês terem a consciência de que os primeiros 10 mil é mais difícil do que o primeiro 1 milhão. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque os primeiros 10 mil tem a ver com aprender uma coisa nova, encaixar as peças. Os 10 mil para os 100 mil
é você encaixar mais peças. E do 100 milhão a 1 milhão é potencializar ainda mais, colocar uma peça melhor, uma peça que gira mais rápido. É você replicar e volumizar o que você já sabe, mas você já aprendeu o jogo. Então, pô, insano. Esse resultado você fez com infoprodutos, então. O infoproduto. Eu rodei Nutra também, a gente chegou a começar a rodar Nutra recentemente, a gente fez cerca de uns 150 mil reais ali, ainda não conseguimos de fato acertar, mas a gente está focando né, bastante forte. ali no Inf, e sem dúvidas, aplicando as estratégias que você passou hoje, a gente vai poder escalar ainda cada vez mais. Brabo. Parabéns demais, Cauãzão. Insano. Boa. Eu acho que um último insight que é legal de dar para vocês é o seguinte: vocês vão ver que todo mundo que está aqui falando, querendo ou não, a gente tem padrões. E eu estou onde eu estou porque eu soube identificar muitos padrões. Então, padrões de comportamento, padrões de virada de chave. Todo mundo que está aqui vai acabar falando a mesma coisa, querendo ou não. Cada um dentro da sua história, dentro do seu contexto. Ontem, todo mundo que veio aqui falou a mesma coisa. A Cíntia deu uma puta aula de mentalidade. O Marcelo deu uma puta aula de mentalidade que fala sobre princípios. Todo mundo fala sobre as mesmas coisas. Então, eu acho que um grande fator que eu dei certo é não ter o ceticismo que, às vezes, uma pessoa de 30, 40 anos tem. Que ela tem as crenças dela, tem, enfim, os problemas dela, que ela trouxe a vida dela inteira. Então, eu acho que, às vezes, a gente ter essa humildade intelectual para abaixar a cabeça e ouvir o que, às vezes, as outras pessoas estão falando, que chegaram onde a gente quer chegar e, realmente, cara, eu nem sei se isso dá certo, mas aplicar, muitas das vezes, foi isso que eu fiz para chegar onde eu estou. Exatamente. Pô, eu não sei se vai dar. Mano, tá botando dificuldade. Tu lançou o bagulho? Lançou o VSL? Me mostra uma curva de retenção com 5 mil plays. Aí a gente pode conversar. Você lançou? Ai, não lancei. Então, pô, que autoridade você tem para falar que não funciona se você nem tentou? É mais a sua insegurança do que qualquer outra coisa. E eu entendo isso. E a gente está aqui para quebrar isso, para trabalhar, mas nada vai superar o hard work, o trabalho. E aí, com acompanhamento, metodologia e você com a bunda na cadeira, seguindo um plano, tem tudo para conseguir. Mas o fator humano é o mais importante. E essa tua mentalidade, essa sua cabeça de execução é o que é mais incrível. Sim, eu acho que outra coisa também... Nossa, é verdade. Como que os seus pais, você mora com eles ainda? Como que é a cabeça dos seus pais, assim, tipo, vendo que você está tendo resultado? Você largou a escola ou não? Fez igual o Kaique? Não. Tipo, como é que é a tua vida agora, né? Meus pais estão ali, eles... Estão aí? Levanta aí, papais! Caraca! Leva o microfone para eles lá, produção. Nossa, que legal! Não, nossa senhora. Incentivar ele muito, Papais, que orgulho, hein? Como é que foi no começo? Ele começou a trabalhar nisso escondido? Ou ele já falou, eu vou ficar rico e vocês vão ver? Ou como é que foi essa abordagem com vocês ali? E o que vocês pensavam quando via ele indo para um caminho diferente, querendo ficar rico com um computador? Como é que foi essa realidade? O Cauã sempre foi muito inteligente. O Cauã sempre foi muito inteligente. Ele sempre se deu o demais na escola. Ele sempre era o que se cobrava se não tirava 10. Se eu chegasse na escola para buscar e ele tivesse tirado 9, ele vinha chateado, ele não aceitava. Então, na próxima prova, ele falava, mãe, eu vou recuperar. E ele ia estudando até ele tirar 10. Ele era o melhor da sala, sempre foi. Quando chegou a pandemia, que ele começou a fazer as aulas virtuais, ele ficava dentro do quarto. E eu não sabia que ele estava estudando. Uhum. Ele não chegou a comentar com a gente. Demorou um tempo ainda para ele se abrir com a gente. No começo, eu achei que era só fogo de palha. Eu falei, acho que não vai para frente, né? E ele continuou estudando para o colégio, fazendo as coisas tudo. Aí ele começou, mãe, compra um curso para mim. Aí ele falou, mãe, agora eu vou comprar um outro curso para mim estudar. Aí ele foi estudando, foi fazendo, foi ganhando dinheiro dele. E quando foi, ele fez a sua mentoria, e quando foi o ano passado, ele falou, mãe, eu vou largar a escola. Aí eu falei, não, a escola você não vai largar. Aí eu incentivei ele, eu falei, filho, se é isso que você quer, eu gostaria que ele fosse médico, né? Uhum. Eu falei, já que é isso que você quer, então eu vou te apoiar. Eu não vou te obrigar a ir para a faculdade, mas eu preciso que você termine pelo menos o ensino médio. Então, ele falou, não vou. Aí ele começou a relaxar na escola. Aí me chamaram na escola, o que estava acontecendo com ele, enfim. Aí teve um dia que eu falei, você não vai estudar para a prova? Ele falou, não. Aí eu falei, como assim você não vai estudar para a prova? Você sempre estudou? E aí, nossa, eu surtei aquele dia. E nessa época ele não estava ganhando dinheiro ainda ou já estava ganhando? Ele estava ganhando dinheiro. Mas não era muito? Não era muito. Mas era seus 10 mil, 7, 10 mil. Uhum.
E eu falei para ele, não, filho, então vamos fazer assim, a hora que você fizer o seu 1 milhão... O que foi? Não, eu quis dizer que não era muito para parar Não era o tanto colégio. dinheiro assim como hoje. Né? Eu falei, não era tanto para parar o colégio, né? Aí eu falei para ele, não, você não vai parar. Então, aí ele falou, não, mãe, mas eu vou bater meu 1 milhão, não sei o quê. Eu falei, então tá, então a hora que você bater o seu 1 milhão, então você para. Enquanto isso, você vai continuar o estudo. Eu saí do parto. Quando eu voltei, eu escutei ele falando com meu irmão, que ele não ia fazer a prova, que ele se formar no colégio que ele estava era um sonho meu e não dele. E aí, nossa, eu fiquei muito brava, eu bati nele e foi bem complicado. E nós ficamos uns 15 dias sem se falar. E ele falou, não, então eu vou continuar a escola. E ele continuou, tá bonitinho, tá tirando as notas. Larga essa porra aí! Aí ela fala, aí eu falei assim, larga essa porra aí, seria épico, né? Não, depois disso ele nem cogitou mais. Boa, Agora, aí ele bateu 1 milhão dele, e nós temos muito orgulho dele, porque ele é um menino de ouro. É um menino família, é um menino exemplar, né? Uma vez eu falei para ele assim, ô filho, você precisa de um plano B. Ele falou, isso não existe, pai. Plano B? Plano A só, vai dar certo. Lindo. E assim, ele fala de intensidade, ele é muito dedicado, ele acorda às 4 horas da manhã, vai pedalar, vai para a escola às 6, volta 2 horas, vai para o escritório, ele montou o escritório dele agora, ele vai para o escritório. Se não for buscar ele 11 horas da noite, ele fica lá. Da hora. Quando ele falou, quando ele comentou que ele quebrou, que ele não tinha o dinheiro, que ele foi fazer edição de vídeo, teve dia de ele começar a fazer edição de vídeo 3 horas da manhã e terminar às 2 da manhã do outro dia. Sim. Pai, preciso levantar dinheiro para dar certo e tal. Nunca pediu dinheiro para mim para fazer nada. Ele é muito dedicado. E assim, igual a Cíntia falou ontem, né, dessa mentalidade de rico, ontem nós descemos num restaurante para jantar, ele sumiu. A hora que eu fui ver ele estava numa loja de carro importado, de Ferrari lá, ele é desse jeito aí. Moleque brabo. Brabo. Olha como é claro, pessoal. A gente está vendo um exemplo, tipo, um cara muito acima da média. Mas você percebe que ele é o mesmo menino de quando não tinha um resultado, ele faz as mesmas coisas. E aí o dinheiro, o resultado da conta bancária, não é o personagem principal. Olhando isso aqui, parece que é fácil ele fazer dinheiro porque ele é alguém acima da média. Essa é a personificação de ser para depois ter. Talvez você fale assim, pô, um cara desse nível aí, 1 milhão é pouco. Eu estou pensando, você entende que 10 milhões é inevitável? O moleque está on fire. Então, o nível é mais a pessoa e como ela opera, beleza? E não importa se é 17 anos ou se é 40. Os dois estão operando em alto nível, os dois têm intensidade. Os caras aqui, todo mundo trabalha pra caramba. Isso aqui não é roleta, tigrinho, aposta, dinheiro fácil. É trabalho, meu irmão. Só que você vai fazer uma parada e o caminho vai ser doloroso, mas você pode passar por ele com menos tempo ou com mais tempo, com metodologia e tudo mais, vocês sabem disso. Então, cara, brabo demais. Uma salva de palmas, papais ali. Yes! Que lindo isso, cara. Foda, 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 foda. Maravilha.